Amém, glória a Deus. Vamos trazer uma meditação rápida aqui na palavra de Deus. Se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Diz: portanto vos oreis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pois bem, lá no céu, como está sendo feito no céu? Ficar apenas com esses dois versículos. No céu, os anjos estão sempre louvando ao Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Aí ele diz: venha o teu reino. O reino de Deus é no meio do povo de Deus, da igreja. O povo de Deus é o reino de Deus, venha o teu reino. Amém? Estão entendendo? Glórias ao Senhor. O teu reino, o reino de Deus. Aí, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10 diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Se lá em Mateus está dizendo: venha o teu reino, os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então todos esses que estão encaixados, como o reino de Deus é no meio do povo, se estão nesta prática, não faz parte do reino de Deus, é ou não é? Não faz parte do reino de Deus, se estão nessa prática onde está inserida aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. E nos chama a atenção aqui uma parte que diz: nem os avarentos, nem os maldizentes. Quantas das vezes nós temos maldizentes dentro das igrejas de Cristo? Se formam às vezes grupinhos para maldizer. E você pode olhar no dicionário lá, Aurélio, o significado de maldizente. Ele vai dar vários significados. Então esses não herdarão o reino de Deus. Às vezes o quê? Está só dentro de 4 paredes, dentro de um templo, mas não faz parte do reino de Deus, da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. É, não é? Aí, em 1 Coríntios, ainda, concernente à Santa Ceia, o capítulo 11 de 1 Coríntios, ele vai dizer: pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então, se a igreja como corpo de Cristo, a igreja corpo de Cristo, se ele participa da Santa Ceia sem discernir o corpo de Cristo como igreja, aí Paulo está concluindo aqui: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e até que dormes, partiram para a eternidade. Misericórdia é Deus que muitas das vezes parte para a eternidade com salvação, e algumas vezes também sem salvação. Esse dorme também, tanto pode ser o dormir espiritual, e como literalmente dormir no Senhor ou não. Não faz parte do corpo de Cristo o que está inserido em 1 Coríntios capítulo 6,
e versículos 9 e 10, que fica essa meditação para nós essa noite, porque aí ele vai dizer: eis a razão entre vós muitos fracos e doentes, porque participa da Santa Ceia como corpo de Cristo, sem discernir. E o pão não é literalmente a carne, e o cálice também não é literalmente o sangue, mas sim o suco da vide e o pão consagrado como símbolo do corpo e do sangue do Senhor, no qual nós participamos. Mas se não discernir isso, toma juízo para si. E às vezes nós vemos dentro da igreja crentes, até já crentes mais antigos, fracos e doentes, porque levando lá para 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, é o que foi dito: crente maldizente, avarento, e às vezes está no nosso meio, mas que Deus tenha misericórdia. E as pessoas desta forma que está dentro das igrejas estão somente dentro de igreja de 4 paredes. A Bíblia está dizendo: não herdarão o reino de Deus. Não é? Mas há tempo ainda de reconciliar com o Senhor. Por quê? Porque nós temos um advogado diante do Senhor, Jesus Cristo, que nos perdoa e nos purifica de todo o pecado. E ainda que o pecado seja como escarlata, mas ficarão mais alvos do que a neve, porque Jesus Cristo veio para arrancar o pecado do homem. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.